Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração para nos pormos nas suas mãos, nas mãos do seu Espírito Santo. Vamos orar novamente. Amado Pai Celestial, nós estamos diante de Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que possamos ser conduzidos nesses dias pelo Teu Espírito Santo, que Ele possa nos falar, possa nos revelar a Tua palavra, que Ele possa ser realmente quem presida essas reuniões nesses dias, que Ele possa iluminar os nossos entendimentos, os nossos corações, e que Ele poderosamente possa escrever a Tua palavra nos nossos corações. Nós não queremos ter simplesmente um conhecimento mental da Tua palavra, mas um conhecimento vivo, conhecimento espiritual, que nos leve a caminhar nos Teus caminhos, que nos leve a fazer a Tua vontade nesse tempo. Estamos aos Teus pés reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa total dependência da Tua graça, do Teu Espírito. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O encargo que eu tenho no meu coração para esses dias tem a ver com uma palavra que o Senhor está mostrando nesses dias, e compartilhamos também um pouco sobre o assunto lá em Curitiba com alguns irmãos que já estão aqui também. Falamos sobre o Espírito Santo e os irmãos também me pediram continuar nesse encargo, e eu orando ao Senhor percebi que também é um assunto que nós deveríamos continuar, aprofundar. É um assunto vital para esses dias, a nossa compreensão da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Então vamos tentar nesses dias falar sobre esse assunto, um dos assuntos essenciais da vida cristã, tanto individual como coletiva, corporativa. E vamos então nos deter na pessoa, na obra do Espírito Santo, na obra que Ele faz nas nossas vidas pessoais, como crentes individuais, mas também a obra do Espírito Santo na Igreja do Senhor. Como o Espírito atua na nossa vida e como Ele também opera na vida da Igreja. Então vamos nos deter também, se tivermos tempo, no governo do Espírito Santo, como a Igreja é governada pelo Espírito Santo, e a vida de comunhão da Igreja no Espírito Santo de Deus. Então, mas vamos começar primeiro com aquele aspecto mais individual da obra do Espírito Santo nas nossas vidas como filhos de Deus. Então, vamos começar lendo no capítulo 14 de João. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Vamos ler até aí. Meus amados, essa passagem que nós temos lido agora está dentro do último discurso, o discurso do Senhor para os seus discípulos na última ceia. A última ceia, a noite que o Senhor foi entregue. Nessa última noite ele falou coisas muito profundas para os seus discípulos. Ele mesmo diz que ele falou coisas que os discípulos reconheceram, que ele falou coisas que antes não tinha falado com tanta clareza. Mas dessa vez ele falou abertamente muitas coisas que antes não tinha falado. Porque era a última noite com os discípulos. Ele tinha que deixar estabelecidas algumas coisas essenciais na vida, no coração deles. E essa noite, umas coisas mais importantes que ele falou foi sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Você pode ver que o Evangelho de João
é o evangelho que enfatiza mais do que nenhum outro evangelho, mesmo que outros também falam, mas fala com mais clareza sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus que falou nessa última noite sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, porque ele sabia que o futuro da igreja, desde esse momento para frente, desde o momento em que ele ia morrer, ressuscitar e logo subir ao céu e ser coroado no céu, glorificado, desde esse momento para frente, a vida, o futuro da igreja dependia do Espírito Santo de Deus. Toda a edificação da igreja, tudo que vem daí para frente, está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, ele introduz a pessoa do Espírito e apresenta a pessoa do Espírito Santo claramente para os discípulos. E isso é muito importante. No capítulo 7, versículo 37 do Evangelho de João também, vamos ler aí. O Senhor falou assim, de uma maneira ainda misteriosa, porque ele ainda não falava claramente sobre o Espírito Santo. Mas o evangelista, nesse caso João, quando ele escreve, relata o assunto, ele interpreta as palavras do Senhor, que no momento que foram entregues, foram misteriosas. Mas logo depois, já tendo a experiência da vinda do Espírito Santo, aí o evangelista compreendeu o que o Senhor tinha falado nessa ocasião. Então vamos ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essas foram as palavras do Senhor. A festa era a festa dos tabernáculos, e a festa terminava com uma grande celebração, onde a água era jorrada desde as escadas do templo e descia em grandes rios, para molhar tudo aí, descia em grandes rios. E o Senhor usou essa situação, essa celebração, essa maneira de celebrar que tinha nos judeus, da festa dos tabernáculos, quando terminava, para introduzir a pessoa do Espírito Santo. Provavelmente os judeus estavam baseados para fazer aquela representação da água fluindo, naquela visão do profeta Ezequiel, quando ele viu aquelas águas saindo debaixo da porta do novo templo reconstruído depois do cativeiro. Então, eles, querendo mais ou menos cumprir essa profecia, eles jogavam essa água que fluía em grandes quantidades e descia pelas escadas do templo, como se fosse um rio. Mas, na verdade, Ezequiel não estava falando daquela festa, daquela maneira de celebrar dos judeus, mas ele literalmente, como diz o Senhor, quando ele diz, como diz a Escritura, claramente ele está citando a história de Ezequiel e também a profecia de Zacarias, quando Zacarias falou de que águas vivas sairiam da casa de Deus, do templo de Deus. Mas ele diz que essas águas vivas que falaram os profetas, a Escritura falou, não eram as águas que os judeus estavam jogando do templo para baixo, mas era o Espírito Santo de Deus. Amém? Era o Espírito Santo de Deus que falava nos profetas. Então diz assim, o versículo 39 agora, o evangelista interpreta as palavras do Senhor. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, diz o evangelista, o Senhor, quando falou daqueles rios de água viva, correndo do ventre, do interior, ele estava falando do Espírito que fluiria do interior dos crentes, daqueles que crescem nele, os crentes em Jesus Cristo. E explica por quê. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Ainda naquele tempo, quando o Senhor falou essas palavras, o Espírito Santo não fora dado. Mas por quê? Por que o Espírito não podia ser dado naquele tempo ainda? Por que ainda ele não podia fluir como rios de água viva do interior dos crentes? Então explica, veja. Porque ainda, ou por ainda, Jesus não ter sido glorificado. De maneira que a vinda do Espírito Santo ia acontecer como efeito da
como feito da obra do Senhor Jesus Cristo e essa obra consumada na sua glorificação. O Senhor tinha que morrer, o Senhor tinha que ressuscitar, o Senhor tinha que ser exaltado, coroado e finalmente glorificado, e então o Espírito Santo viria. Essa era a condição para a vinda do Espírito Santo. Até ele não ser glorificado, o Espírito Santo não podia vir fazer a sua obra na igreja, nos crentes. É por isso que quando você volta aí para o capítulo 14 de João, você pode ver o seguinte. No versículo 15, onde nós começamos a ler, eu não sei se todas as Bíblias em português têm essa divisão, mas a que eu tenho aqui tem uma divisão. Tem um subtítulo antes, onde diz Jesus promete o Espírito Santo. Essa aqui é a corrigida fiel. Eu não sei se vocês têm a mesma divisão na sua, mas, infelizmente, como tantas vezes acontece, os subtítulos às vezes atrapalham a nossa leitura certa da Bíblia. Porque, na verdade, o Senhor não está introduzindo um assunto novo. Se você ler com atenção, pode ver o versículo 12, antes. E você vai ver que o assunto do Espírito Santo é introduzido naquele contexto que o Senhor está falando. Veja, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, o que ele fará? Lembra aquilo que ele falou? Aquele que crê em mim, do seu interior, correrão rios de água viva. Os rios fluirão dos crentes, daqueles que creem no Senhor Jesus. E aqui ele fala, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Não é interessante isso? As mesmas obras que eu faço, ele fará. Mas por quê? Como? Veja bem como continua. E as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para meu Pai. E você poderia pensar, e isso que significa? A explicação do Senhor, se você não continua lendo o contexto, parece estranho. Porque eu vou para meu Pai. Mas o que ele quer dizer é que quando ele vai para o Pai, o que ele vai fazer? Ele vai enviar o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo vai vir, que é aquilo que ele continua falando, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então, você tem que relacionar os dois versículos. O versículo, maiores coisas do que estas fará, porque eu vou para meu Pai, tem que ligar com o versículo 17. 16, e eu rogarei ao Pai. Quando ele vá para o Pai, o que ele vai fazer lá? Na presença do Pai. Ele vai rogar. O que ele vai pedir? Que o Pai envie o Espírito Santo sobre os crentes. E pelo fato do Espírito Santo ser enviado sobre os crentes, então os crentes farão maiores obras. As mesmas obras do Senhor e ainda maiores obras do que o Senhor mesmo. Não é isso maravilhoso? Você pode ver o que o Senhor está falando? É por isso que você tem que ler o texto completo para entender o significado das palavras do Senhor. E por isso ele então começa a falar do Espírito Santo. O Evangelho de João, o grande assunto do Evangelho de João, está no capítulo 15. O tema, o assunto central do Evangelho, está no capítulo 15, onde o Senhor fala da videira verdadeira. O Senhor aí está falando da videira verdadeira para mostrar a classe, o tipo de relacionamento que ele tem com a igreja, com os seus discípulos, com os crentes. E ele diz no versículo 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O que quer dizer isso? O Senhor está falando o que é essencialmente a vida cristã. Você quer uma definição simples, mas completa da vida cristã? Você tem aqui na definição do Senhor Jesus uma definição do que é essencialmente, basicamente a vida cristã. A vida cristã é uma vida de união com Cristo. É isso. Mas tudo isso é muito profundo. Parece simples na declaração, na afirmação, mas uma grande profundeza nele. Porque toda a vida cristã pode ser resumida nessas palavras. Uma vida de união com Cristo. E ele nos mostra que é como aquela figura da videira.
Ele diz, eu sou a videira, meu pai o lavrador. E veja agora o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Vocês têm outra tradução aí, tem palavra, os ramos. Ramos. Ramos é melhor, né? Ou varas. O que mais? As duas são boas, tá bom. Então, eu sou a videira, vós os ramos. E isso é uma figura maravilhosa da vida cristã. É uma explicação muito simples, mas profunda ao mesmo tempo da vida cristã. Por quê? Porque nos mostra a classe de relacionamento que faz a essência da vida dos filhos de Deus. E a vida cristã é uma vida de união. Assim como a videira tem seus ramos unidos com ela, e a vida dos ramos é a vida da videira, e tudo que os ramos são depende daquilo que a videira é. E assim como a vida da videira flui para os ramos e alimenta os ramos, assim a vida de Cristo tem que ser também a nossa vida. E tudo o que nós somos, como crentes, como filhos de Deus, é aquilo que recebemos do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5, eu penso que o Senhor está nos dando a chave mais maravilhosa para a vida cristã, prática. Veja o que ele diz. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O fruto tem a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque ele diz mais para frente que o Pai quer que nos levemos muito fruto e o Pai é glorificado quando nós levamos muito fruto. E esse fruto tem a ver com o propósito de Deus, do Pai, cumprido nas nossas vidas. Qual que é o propósito do Pai? Hebreus 2:10 diz que o Pai quer levar muitos filhos à glória. Não diz isso? E em Romanos 8:28 e 29 diz que o propósito de Deus é fazer de Cristo o primogênito de uma grande família de filhos conformados na sua imagem. O fruto que o Pai procura em nós, então, é o caráter, é a imagem do seu Filho formada em nós. Ele nos salvou para o quê? Para que Cristo seja formado em nós. Para reproduzir em nós o caráter do Senhor Jesus, do seu Filho amado. Nós somos salvos para que Ele possa nos levar à glória. Mas quando a Escritura fala da glória, ela não está falando simplesmente do céu. As pessoas às vezes creem que a glória é o céu. Vamos ir lá para o céu. E, logicamente também esperamos ir para o céu e estar com nosso Pai. Mas a glória significa uma qualidade para a qual o Pai quer nos levar. A glória é o caráter revelado de Deus. Quando você vê a glória de Deus, você vê a revelação do caráter de Deus. Mas especificamente, a glória de Deus foi revelada no Senhor Jesus Cristo. Porque Hebreus diz que Ele é o resplandor da sua glória. Então, o Pai quer nos levar para essa glória que está revelada, manifestada no seu Filho. Ele quer reproduzir em nós o caráter do seu Filho. Ele quer que a vida do Filho, a natureza do Filho, o caráter do seu Filho seja trabalhado e formado em nós, para que nós cheguemos a ser semelhantes em tudo a esse Filho seu. Não é isso maravilhoso? Aí nós vemos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, levar fruto significa crescer nesse propósito de Deus. Que Cristo seja formado em nós. E para isso, Ele nos colocou em Cristo. É para isso que nós estamos em Cristo, unidos a Cristo. O apóstolo João nunca usa a expressão em Cristo, mas é a expressão unidos a Cristo. É o mesmo que o apóstolo Paulo fala de em Cristo. Essa pequenina frase, em Cristo, no apóstolo Paulo resume a vida cristã toda. Em Cristo. Em Cristo significa unidos a Cristo. E Deus nos colocou em Cristo, nos uniu a Cristo, para que nós sejamos feitos à imagem do seu Filho.
Amém? Esse é o propósito da salvação. Quando você lê Romanos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, você encontra o significado de estar em Cristo. Amém? Porque nós somos salvos, e somos salvos sendo unidos a Cristo. Ser salvo significa estar em Cristo. Ser salvo significa estar unido a Cristo. Se você não está unido a Cristo, você não é salvo. Imagina isso. Estar unido a Cristo não é um privilégio de alguns crentes. A vida de união com Cristo é a condição essencial para ser um filho de Deus. Você, se não está unido a Cristo, quer dizer que você não é salvo. Porque a salvação significa que Deus nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. Capítulo 5 de Romanos. Agora nós não temos tempo para explicar os fundamentos da vida cristã, mas temos que explicar que a justificação e a regeneração e a libertação do pecado e tudo aquilo que nos fala Romanos nos primeiros capítulos tem a ver com, pode ser resumido nisso, estar em Cristo. E esse é o ponto de partida da vida cristã. Você é unido a Cristo para começar a crescer no propósito do Pai. Amém? Quantos de nós estamos unidos a Cristo? 4. E os outros? A quem estão unidos? Vamos novamente a perguntar. Quantos estamos unidos a Cristo? Se você não está unido a Cristo, você não é salvo ainda. Porque ser salvo é ser colocado em Cristo, injertado em Cristo, unido a Cristo. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Amém? Isso é o que nós somos. Somos os ramos do Senhor Jesus. Não é precioso isso? A nossa união com Ele é tão profunda, é tão real, tão fundamental, que é como a união dos ramos com a videira. Só que existe uma pequenina diferença entre a videira e nós. A união que tem os ramos com a videira e nós e Cristo. Porque os ramos têm uma união com a videira que é inconsciente. Os ramos não têm consciência. Eles não estão cientes de estar unidos na videira. De fato, eles estão aí recebendo tudo da videira, mas eles não têm consciência nenhuma de estar aí. A diferença é que nós estamos unidos conscientemente. Não é verdade? Quer dizer, essa vida de união com Cristo passa através da nossa consciência. Não é uma coisa inconsciente, que eu estou unido, mas não tenho ideia o que é isso, nem percebo, nem estou consciente, nem participo de maneira ativa dessa união. Mas se você ler com atenção o capítulo 15, você vai ver que o Senhor está nos dizendo: vocês estão unidos a mim como o ramo, a videira, mas vocês têm que aprender a participar conscientemente dessa vida de união. É por isso que ele diz: permanecei em mim. Permanecer em mim. Logicamente, o ramo, você não precisa dizer para o ramo da videira permanecer, porque o ramo vai fazer isso de qualquer jeito. Mas nós somos criaturas criadas por Deus, com uma vontade, com uma liberdade, com capacidade de escolha, e então temos que permanecer conscientemente, deliberadamente, nele. Amém? É essa a grande diferença entre nós e os ramos da videira. Mas veja o que ele disse no final do versículo 5. Porque sem mim, nada podeis fazer. Na versão em espanhol, diz: porque separados de mim, nada podeis fazer. Separados de mim, sem mim. Irmãos, se você pudesse resumir, ou pudéssemos resumir, a essência de todo o ensino prático do Senhor Jesus, de todos os tratos de Deus conosco, todos eles visam nos ensinar essa pequenina frase que aparece aqui: separados de mim, nada podeis fazer. Porque a vida cristã é uma vida de união com Cristo. Mas, na medida que nós fazemos muitas coisas separados dele, ou sem Ele, ou não unidos a Ele,
Então nós não estamos vivendo a vida que Ele quer que nós vivamos. O Senhor quer que toda a nossa vida chegue a ser finalmente uma vida de união com Ele. Uma vida que começa numa união do Espírito com o Espírito do Senhor, continua numa união da nossa alma com o Senhor, nossa mente, nossa vontade, nossos sentimentos unidos aos dele, e finalmente até o nosso corpo tem que ser incluído nessa vida de união com Cristo, para que Cristo chegue a ser a vida de todo o nosso ser. Essa é a vida cristã. É por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, com Cristo estou juntamente crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso é uma declaração que não todos podemos fazer, porque esse é o resultado de uma vida que tem sido tratada pelo Senhor e tem chegado a aprender o significado dessas palavras. Separados de mim, nada. Nada. Sabe o que significa nada? Nada. Pode imaginar a nada? Ninguém, porque nada é nada. Absolutamente nada podemos fazer. E é isso que nós temos que aprender como lição fundamental ao longo da nossa vida toda, como filhos de Deus. Temos que aprendermos essa vida de união com Cristo. De fato, estamos unidos a Cristo. Agora vamos explicar como isso acontece. Mas é um fato, mas também um assunto que é preciso aprender e aprofundar a vida toda. Nós começamos com uma vida de união com Cristo no Espírito, mas essa união com Cristo deve chegar a ser uma vida de união com Ele em todos os aspectos do nosso ser. E é isso que significa levar muito fruto. Então, amados irmãos, para explicarmos isso e por que o Senhor colocou no âmago do seu ensino para os discípulos esse assunto da vida de união com Ele, e por que junto com isso falou e mostrou a eles a pessoa e a obra do Espírito Santo, e que nós vamos nos deter então nesse assunto da importância da pessoa e da obra do Espírito Santo para essa vida de união com Cristo. Porque, vamos dizer para começar o seguinte: a vida de união com Cristo é impossível sem o Espírito Santo de Deus. Não é possível para nós viver essa vida de união com Cristo sem a pessoa e a obra específica do Espírito Santo de Deus. É por isso que no contexto, quando o Senhor falou para eles do Espírito Santo, falou também dessa vida de união, capítulo 15, que é um âmago daquilo que ele está ensinando para os seus discípulos. Tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, tinha como alvo essa vida de união com ele. Mas para essa vida ser possível, é absolutamente imprescindível a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que ele, antes de falar dessa vida de união, a videira e os ramos, ele nos fala da pessoa e do Espírito Santo, porque é o Espírito quem cria e faz o vínculo da nossa união com Cristo. É através do Espírito que nós estamos unidos, experimentalmente, realmente, a Cristo. E por isso, então, nós precisamos compreender a pessoa e a obra do Espírito primeiro. Capítulo 15, então, onde nós começamos a ler, capítulo 14, versículo 15. O Senhor, então, já falamos, introduz a pessoa do Espírito Santo. Ele introduz aos discípulos a pessoa do Espírito Santo. É muito importante o que ele faz aqui, porque no Velho Testamento, mesmo que aparece o Espírito Santo, aparece a operação, a obra do Espírito Santo, ele ainda não é apresentado como sendo uma pessoa divina. No Antigo Testamento, de fato, nós não conhecemos a Trindade. Nós temos a Trindade divina no Velho Testamento, mas não temos revelada a Trindade divina. Nós apenas temos a revelação de Deus em geral, e às vezes, de uma maneira escura, temos alguma ideia da Trindade, mais uma vez que nós temos o Novo Testamento. Quer dizer, é à luz
baixo a luz do Novo Testamento, debaixo da luz do Novo Testamento, que nós conseguimos ver a Trindade no Velho Testamento. Mas se nós não tivermos a luz do Novo Testamento, não conseguiríamos enxergar a Trindade no Velho Testamento. Por quê? Porque a grande ênfase do Velho Testamento não é a Trindade ou a triunidade divina, mas é a unidade de Deus. Porque a grande declaração de fé de Israel é: escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor, um é. Que é chamado no hebraico do Shema Israel. Que é a grande confissão de fé, é a unidade de Deus. Porque a grande luta dos profetas do Velho Testamento foi contra a idolatria. A ideia que existia no mundo antigo de que existem muitos deuses. Então, Deus teve que, de alguma maneira, machucar fortemente o assunto na mente, do coração do seu povo, até eles finalmente se tornarem um povo monoteísta, que acredita na existência de apenas um Deus que criou todas as coisas. Mas isso foi um caminho difícil. Então, nessa mente politeísta daqueles antigos homens do Velho Testamento, não era possível ainda trazer a luz sobre a triunidade divina, porque eles facilmente teriam trocado essa trindade por uma triunidade, por um politeísmo de 3 deuses. Então não podia ser revelado para eles ainda. O Velho Testamento revela a unidade divina, mas mesmo assim nós temos algumas luzes sobre a Trindade. E uma vez que nós temos o Novo Testamento, nós começamos a ver a Trindade, ainda no Velho Testamento. Mas, na verdade, a Trindade divina foi revelada quando Cristo veio. Foi o Senhor Jesus quem trouxe a revelação de Deus como sendo um Deus em 3 pessoas divinas. Porque a revelação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, traz a revelação de Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo de Deus. Nós temos a revelação da segunda pessoa da Trindade no Filho, na encarnação do Filho, no Senhor Jesus. Mas logo temos, juntamente com isso, a revelação da terceira pessoa da Trindade nas palavras do Senhor e logo na experiência da igreja, depois do dia de Pentecostes. Então, aí nós temos a introdução do Deus como sendo um Deus trino. Agora, infelizmente, para muitos crentes, grandes porções da cristandade, quando se fala ao falar da Trindade, as pessoas acham que é um assunto seco, árido, teológico, doutrinário, mas não conseguem ver a importância da Trindade divina para a vida prática. Eles acham que é um assunto muito especulativo. Mas a Escritura não é um assunto especulativo, é um assunto muito real, que tem um valor fundamental para a nossa vida como filhos de Deus. Nós precisamos entender a importância das pessoas divinas, na obra divina, na história. Na história e no tempo. E especificamente nas nossas vidas. Nós vemos isso, pode ler comigo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10 nos fala sobre a obra de Deus. 2:10. Efésios. Diz assim: porque somos feitura sua. Você sabe que Efésios é o livro que nos fala do propósito eterno de Deus. Aquilo que estava na eternidade, no coração, no pensamento do Pai, e Ele se propôs realizar no Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele se propôs realizar no Senhor Jesus, está descrito no capítulo 10, versículo 10 do capítulo 2. Porque somos feitura sua. Feitura sua. A palavra feitura, que é traduzida aqui como feitura, no grego é poema. E o sentido da palavra poema no grego é que nós somos a obra ou a ópera prima de Deus. Ópera-prima, obra-prima. Obra fundamental. A melhor das obras de Deus. A obra-prima é aquela obra que um artista faz, onde ele reflete tudo o que ele é como artista.
Então, temos, por exemplo, um grande músico, como Mozart. Ele faz uma sinfonia, onde ele alcança o cume da sua habilidade musical. Então, essa é a sua obra-prima. E a Escritura diz que Deus tem também uma obra-prima. Deus que fez tantas coisas. O universo é a obra de Deus. A criação inteira é a obra de Deus. Ele fez as estrelas, as galáxias. Ele fez os mares, os animais que estão na terra. Ele fez as montanhas. Ele fez tudo o que existe. Mas entre todas as coisas que ele fez, ele tem uma obra-prima. Fundamental, a maior de todas elas, porque nela ele reflete toda a sua grandeza como Deus Criador. E essa obra-prima de Deus, diz ele, somos nós. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, a sua obra-prima. Então, quando nós vamos no Gênesis, capítulo 1, nós achamos o mesmo assunto. Deus tem uma obra-prima. Veja bem, capítulo 1 de Gênesis, você tem os 7 dias da criação. Se você olha com atenção, você vai ver que o que Deus está fazendo aí é nos mostrando de maneira progressiva, introduzindo de maneira progressiva a sua obra-prima. No versículo 26 e 27, ele introduz a sua obra-prima. Tudo outro, quando ele começa criando primeiro a luz, depois começa e vai fazendo os mares e descobrindo a terra seca, depois as lumbreiras e tudo que as luminares no céu e tudo que ele vai colocando, tudo isso tem é como se ele estivesse preparando um cenário. Você pode ver essa imagem aí, Deus preparando um cenário, mas logo no final, no versículo 26, ele introduz o assunto, o tema central da sua obra. Façamos o homem. E veja a diferença aqui. Tudo o que antes ele fez pela sua palavra, diretamente. Ele falou e existiu. Ele mandou e foi criado, pelo poder da sua palavra. Mas agora ele diz assim, façamos o homem. E introduz o plural aqui na divindade. Então, mesmo que no Velho Testamento nós não temos a revelação da triunidade divina, já temos as luzes que apontam para lá. Porque quando Deus diz, façamos o homem, ele está dizendo, nessa obra, a totalidade, a plenitude de Deus vai participar para fazer essa obra. O homem, a nossa imagem. Essa é a obra-prima de Deus. O homem feito à sua imagem. E então que esse homem, diz ele, represente Deus no mundo criado, no universo criado. Que ele seja a imagem de Deus no universo criado. Porque quando Deus dá autoridade para ele, a autoridade que Deus dá ao homem, no versículo seguinte, 28, diz, no português diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai. E ele dá domínio ao homem. Mas aquele domínio, aquele governo que Deus dá ao homem, Deus delega no homem, esse domínio, essa autoridade, esse governo que ele dá, está baseado na imagem de Deus no homem. O homem representa a Deus e tem que representar a Deus. Na medida que o homem tem a imagem de Deus, ele tem também o governo de Deus. Ele representa o governo de Deus. Então, Deus iria governar, manifestar a sua glória, a sua imagem, através do homem. O homem foi criado para representar, para expressar a glória e o caráter de Deus no universo criado. Deus é invisível, Deus é espírito. Então Deus criou uma criatura, um ser, que poderia simultaneamente habitar no mundo do espírito e no mundo da matéria, que poderia unir, servir como elo entre o céu e a terra. O homem pode morar nos dois mundos simultaneamente. Ele pode morar no céu e pode morar na terra. Foi criado para servir de ele. Ele é a ponte que une o céu e a terra no pensamento de Deus. Então, façamos o homem à nossa imagem, para que o homem tenha a imagem de Deus. E essa é a obra suprema de Deus. Essa é a obra suprema de Deus. Porque para o homem ter a imagem de Deus, para o homem levar realmente a imagem de Deus e representar Deus, só existe uma possibilidade,
que a vida de Deus more no centro do ser humano. Deus tem que impartir a sua vida ao homem. Tem que se impartir a si mesmo ao homem. Ele próprio tem que ser impartido dentro do homem para que o homem possa ter a sua imagem e refletir o caráter de Deus. É por isso que é a sua obra suprema. Então, amados irmãos, quando nós vemos essa passagem, nós começamos a entender o que significa a obra de Deus e que é aquilo que Deus quer fazer. Nós dissemos que o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos dessa vida de união, ele falou sobre o Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos agora para o Gênesis e vemos a obra suprema de Deus, que é a criação do homem, nós podemos entender as duas passagens iluminadas, uma com a outra. Porque essa vida de união com Cristo, que fala no capítulo 15, através do Espírito Santo, é o cumprimento das palavras do Senhor aqui em Gênesis. Façamos ao homem segundo a nossa imagem. Eu mesmo. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e nós somos colocados nele para levar fruto, ele está expressando o mesmo pensamento divino do princípio. Em outras palavras, logicamente. Mas é o mesmo pensamento. O pensamento de Deus, do homem estando unido com Deus. Do homem unido com Deus para o homem manifestar o caráter, a imagem de Deus. É isso que o Senhor está falando aí mesmo. E para isso, temos aquele façamos o homem, plural. Para que finalmente a obra de Deus esteja completa, acabada, é preciso, é necessária a participação das três pessoas divinas. Vou repetir isso. A obra de Deus precisa da participação das três pessoas divinas. Deus tem apenas uma obra. Ele não tem muitas obras a fazer. Ele tem uma obra onde ele está envolvido de maneira completa, total. Façamos ao homem segundo a nossa imagem. Mas para fazer isso, Deus se compromete totalmente. E as pessoas divinas vão trabalhar para fazer essa obra. Mas, na verdade, o princípio da Trindade participando em todas as obras, na obra de Deus, está desde o princípio da Escritura. Na verdade, toda a obra de Deus, toda a obra divina, precisa da participação das três pessoas divinas. Você não pode ter a obra de Deus se não tiver a participação, a função própria de cada uma das pessoas divinas. A obra do Pai está incompleta sem a obra do Filho. E a obra do Filho fica incompleta sem a obra do Espírito Santo. Se você tiver apenas a obra do Pai e não a obra do Filho, a obra de Deus está incompleta. Mas se você tiver a obra do Pai e do Filho e não tiver a obra do Espírito Santo, ainda está incompleta. A obra de Deus é sempre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre é assim, porque Deus é três pessoas mais uma essência divina, um Deus. Nós precisamos entender claramente a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo de Deus. No capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, nós temos a primeira aproximação a esse fato fundamental. Veja comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é a grande obra de Deus. Essa é a obra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas veja agora o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. De alguma maneira Deus criou, mas a obra ainda está incompleta. Eu não vou entrar aqui, tem algumas ideias sobre as eras primitivas da terra, mas vamos tentar entender o princípio mais teológico do assunto aqui. A terra era sem forma e vazia. Quer dizer, tem uma obra de criação, mas precisa ainda ser terminada, acabada. E então continua. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós temos no primeiro versículo da Bíblia, nos dois primeiros versículos, temos
mencionado o Deus como Criador, que nós podemos pensar claramente, refere-se ao Pai, e logo o Espírito Santo, imediatamente, logo depois. E o versículo 3, e disse Deus, e Deus fala, e aparece então a palavra de Deus. Então, veja bem que sempre, já desde o princípio, quando já é manifestada a obra criativa de Deus, nós temos as três pessoas divinas envolvidas naquele ato de criação. Temos o Pai, que é a fonte, é a origem, é a causa de tudo. Tudo vem do Pai. O Pai sempre é a fonte, o Pai sempre é a origem. O Pai, no Pai está a vontade eterna, no Pai está o plano eterno, no Pai está o propósito eterno. Tudo vem do Pai. No Pai está a vontade de criar todas as coisas. Então tudo começa sempre, na obra divina, tudo começa sempre pelo Pai. Tudo tem a sua fonte no Pai. Tudo que Deus faz, começa com o Pai. O Pai criou, Deus criou os céus e a terra. Mas veja bem, essa obra que começa no Pai ainda não tem forma. Ainda não está acabada, não está completa. O que se precisa? Veja o versículo 2. Ele estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora é introduzido o Espírito Santo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque a ideia que apresenta o hebraico aqui é que o Espírito estava pairando sobre a terra, sem forma ainda, como se fosse uma pomba que está esquentando os seus ovos, ou uma galinha esquentando os seus ovos. A palavra literal, quando diz aí se movia, aleteava, ou como batia as asas, batia as suas asas sobre a face das águas. Literalmente o hebraico diz, ele batia suas asas sobre a face das águas. Como se fosse uma pomba ou uma galinha. Uma pomba é melhor porque é a figura do Espírito logo, né? Uma pomba que está de alguma maneira esquentando os ovos, como se a criação fosse um ovo e ele estivesse sobre ela. Por quê? Porque você sabe, o ovo é uma criatura ainda sem forma, é um projeto de galinha ou de galo. Mas ainda é um projeto, ainda não nasceu, está aí, tem que ser formado. Mas para ele ser formado, ele precisa da participação da mãe, porque a mãe ela traz a energia, o poder, o calor que é preciso para ele se formar. Não é assim? Então, veja a imagem que tem aqui. A criação não tem forma ainda, mas o Espírito está pairando sobre ela, como uma pomba cobrindo ela, preparando ela, energizando ela, capacitando ela para o cumprimento dos propósitos de Deus nela. Essa é a ideia. Entende? O Espírito é a energia, é o poder, é a capacidade, é aquele que capacita a criação, que atua diretamente sobre a criação para ela ser levada para o propósito e o pensamento divino. Mas como Deus faz isso na criação? Veja o versículo 3. E disse Deus. Então, o que Deus utiliza para atuar na sua criação? Como Deus se expressa na sua criação? Através da sua palavra. E nós temos a segunda pessoa da Trindade no Novo Testamento, o Verbo de Deus. Por isso João diz, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava ou era com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era no princípio com Deus. E logo acrescenta, todas as coisas por meio dele foram feitas. Aqui o mesmo. E sem ele, nada daquilo que foi feito, de fato. O que quer dizer isso? O mesmo que aqui. A mente divina, o pensamento divino, a vontade divina, sempre se expressa através do seu Verbo. Vamos por um exemplo mais humano para entender o assunto. Como você conhece a outra pessoa? Como você sabe quem sou eu? Só quando eu me comunico, quando falo, seja falando com palavras ou com gestos. Mas se eu não falar, você saberia algo de mim? Saberia o que existe na minha mente? Os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu coração? É impossível se eu não conseguir falar. Assim também,
Deus se expressa a si mesmo e dá a conhecer a si mesmo sempre através do seu verbo. E, portanto, então, o verbo é a expressão da mente, do propósito, do coração de Deus. Tudo aquilo que Deus se propôs na eternidade é expressado, é manifestado, é revelado, é realizado através da sua palavra. Mas a palavra, então a palavra atua através do Espírito Santo. É o Espírito que, vamos dizer assim, na figura que estamos lendo aqui, é o Espírito Santo que empresta a energia, o poder, a capacidade para que a palavra faça a sua obra. Então nós temos aqui uma coisa maravilhosa. O Pai sempre atua através do Filho, sempre. Ele sempre se expressa a si mesmo, se revela a si mesmo, dá a conhecer seu coração, sua mente, seus propósitos, a sua vontade. Tudo ele o faz através do Filho. E sem o Filho, sem a palavra, sem o verbo, ele não faz nada. Não é glorioso isso? Mas veja bem agora, tudo o que o Filho faz se realiza sempre através do Espírito Santo. E o Filho não faz nada, não realiza nada, não completa nada, nada daquilo que o Pai expressa no Filho chega finalmente a ser concretizado sem o Espírito Santo. Então a obra de Deus sempre é a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo de Deus. Sempre é assim. E se faltar a operação específica de algumas pessoas divinas, nós não temos a obra de Deus completa. Amém? Por que estamos falando isso? Porque um dos grandes mais que afetam aos filhos de Deus é a ignorância prática, experimental, da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Eu nasci num contexto que chamaríamos de pentecostal. Nos contextos pentecostais, as pessoas falam muito do Espírito Santo. De fato, parece que o Espírito Santo é o grande assunto da teologia pentecostal. Mas só é aparente. Ele é importante de uma maneira aparente. Mas na prática não é. Porque na prática o que acontece é que ele é reduzido a sentimentos, emoções e carismas. As pessoas creem que o Espírito Santo são sentimentos, são os seus sentimentos, as suas emoções, as experiências e os carismas. Isso é o Espírito Santo de Deus. Mas se sabe muito pouco realmente sobre a gloriosa e bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. E muitos de nós temos uma teologia sobre o Espírito Santo. Clara. Não sei se todos, mas muitos de nós poderíamos explicar bem. Olha, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E ele é, e vamos explicando, né? Mas o assunto não é ter claro, é importante ter clara a doutrina e a teologia do Espírito Santo, é importante. Mas o assunto não é isso. Porque para a maioria de nós, na prática, o Espírito Santo não passa de ser uma espécie de força, o poder, que atua de trás do cenário da vida cristã, mas de uma maneira totalmente inconsciente. Não é assim. Sabemos o que o Espírito Santo faz, mas nunca estamos conscientes, nunca levamos a conta a sua pessoa. E poucas vezes honramos a pessoa do Espírito Santo. Nós contamos com ele. Mas o Senhor Jesus ensinou, e os apóstolos ensinaram, que para a vida cristã prática nós precisamos levar a conta, de uma maneira completa, total, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos se nós não levarmos a conta o Espírito Santo, nada daquilo que é em Cristo se torna nosso. Nada daquilo que foi feito em Cristo chega a ser feito em nós. Porque a obra do Espírito Santo, assim como a obra do Filho, sempre está baseada na obra do Pai. E o Filho não faz nada sem o Pai. E tudo aquilo que o Filho faz é a revelação e a expressão daquilo que estava primeiro no Pai. Não é isso que o Senhor Jesus falou? E ele disse, o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Ele que opera, trabalha através de mim. As palavras que eu falo, eu recebi do Pai. As obras que eu faço, eu as faço da parte do Pai. Eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço e falo, eu o falo como ouvi do Pai e como eu vi fazer o Pai.
Não é isso que falou o Senhor? Então, ele é o resplandor da glória do Pai. Ele é a expressão da glória do Pai. Mas, visto de outro lado, quer dizer que nós não podemos saber nada do Pai sem Ele. Que o Pai não faz nada sem o Filho. E se nós rejeitamos o Filho, rejeitamos o Pai. E se nós não queremos o Filho, também não queremos o Pai. Os judeus queriam o Pai, mas não queriam o Filho. E ele falou para ele, se vocês não recebem o Filho, vocês rejeitam também o Pai que o enviou. Não é isso? Nós vamos levar isso também agora para o Espírito Santo. Porque o Senhor falou assim, o Espírito, Ele fala de mim. Então, o intérprete do Senhor Jesus é o Espírito. E quem revela e aplica a pessoa e a obra do Senhor Jesus, e quem traz a vida e o poder e a natureza do Senhor Jesus e a trabalha nos nossos corações e no nosso ser, é o Espírito Santo de Deus. Ele disse, ele não vai falar pela sua conta, ele vai falar aquilo que ouviu de mim. E ele vai trazer aquilo que está em mim. Mas visto do contrário, quer dizer que sem ele, nada de Cristo pode ser trazido à nossa experiência. Amém? A obra do Espírito Santo é fundamental para a igreja. Por isso que ele falou assim, é necessário, é conveniente para vocês que eu vá. Não falou isso? Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós. E o que acontece se ele não vem? Toda a obra do Filho fica sem atingir a nossa vida. Cristo fica fora de nós, fica separado de nós. Nada de Cristo pode ser trazido à nossa vida e experiência. É apenas pela obra própria do Espírito que tudo aquilo de Cristo se torna real em nós. É o Espírito que nos comunica as riquezas insondáveis de Cristo. É através do Espírito que recebemos as riquezas da vida de Cristo, todos os valores da vida de Cristo, a sua encarnação, a sua vida santa e maravilhosa e preciosa, as suas palavras, a vida inteira dele, essa vida pura e santa, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, a sua glorificação, tudo isso nos é participado pelo Espírito. E sem o Espírito, nada disso pode chegar até nós. Por isso é tão importante, quando o Senhor falou para eles do Espírito Santo. Ele não queria que eles não conhecessem, nem soubessem nada do Espírito Santo de Deus. Ele apresentou o Espírito falando de maneira muito clara, como o Espírito sendo uma pessoa que tem que ser levada a conta, como são levadas a conta as pessoas. Às vezes nós temos que falar com casais que têm problemas no seu matrimônio. E normalmente o problema é de incomunicação. Normalmente todos os problemas matrimoniais começam com a incomunicação. Eles não falam entre si. Começam a familiarizar-se tanto que finalmente perdem a comunicação e não falam mais. E aí então a comunhão entre eles, o relacionamento entre eles quebra. Você não pode conhecer uma pessoa, nem ter comunhão com uma pessoa, nem receber nada de uma pessoa, se você não tem um relacionamento com essa pessoa. O Espírito Santo não é uma força. Ele não é uma energia, um poder por aí que atua. Se você não considera ele, nem honra ele como uma pessoa, ele não pode ter comunhão, nem operar na nossa vida. Você sabe o que estamos falando, né? Deixe-me mostrar por quê. Vamos voltar então para aquele capítulo que nós limos primeiro. Capítulo 14 de João. Já vamos estar terminando, irmãos. O Senhor fala assim, versículo 16, capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra que o Senhor usa aqui para falar do Espírito Santo é muito importante. Ele usa duas palavras, na verdade, para falar do Espírito. Ele diz outro Consolador. Outro Consolador. A primeira palavra já nos diz algo muito importante a respeito do Espírito Santo. Outro. Por que o Senhor usou a expressão outro? O que quer dizer outro? Outro quer dizer que existe um.
Para que exista outro, tem que existir um primeiro, antes do outro. Não é? Se eu falo outro, quer dizer que já há um. E porque existe um outro. Então, o Espírito Santo é o segundo Consolador, o outro, porque já existe um Consolador. Quem é esse Consolador? Quem é? Ele mesmo. Ele é o Consolador. Mas a palavra outro em grego quer dizer outro, da mesma qualidade, da mesma condição, do mesmo tipo. Um outro que é idêntico ao primeiro. Não é isso maravilhoso? Agora, vamos procurar a segunda palavra, Consolador. O que quer dizer Consolador? A palavra Consolador é a tradução do grego, da palavra grega Parakletos. Ou Paracletos, se querer pronunciar no grego. Paracletos. O que significa Paracletos? Quando você lê em 1 João, quando diz que nós temos um advogado no céu, lembra essa expressão aí? Que nós temos um advogado lá no céu, que é o Senhor Jesus, que intercede por nós. Essa palavra advogado, é Paracletos no grego. Paracletos, advogado. Porque a palavra Paracletos tem um significado muito rico no grego. É uma dessas palavras que você não consegue traduzir com apenas uma palavra no português ou no espanhol, ou as nossas línguas. É uma dessas palavras que você precisa de um dicionário para traduzir, várias palavras. Porque é uma palavra que tem uma riqueza enorme. Então, quando nós traduzimos Consolador, nós estamos limitando muito a palavra. Mas a ideia principal é que é uma pessoa. Trata-se não de uma força, nem um poder, nem uma energia por aí, mas trata-se de uma pessoa. Porque é como ele, e o Cristo era sobre todas as coisas para eles, uma pessoa. Por quê? Porque a palavra Paracleto significa uma pessoa que se coloca do lado de outra para defendê-la, para protegê-la, para guiá-la, conduzi-la, para fortalecê-la, para corrigi-la quando é preciso, para, como faz um advogado, para defendê-la dos ataques. É uma pessoa que se encarrega de outra, que toma cuidado de outra, que ama a outra. Isso é um Paracletos. E o Senhor Jesus falou, eu sou o Paracleto. Mas eu vou para o Pai. E vocês vão ficar sozinhos, aparentemente. Mas eu não deixarei vós órfãos. Eu voltarei para vós. Não falou isso? Mas eu voltarei de uma outra maneira, que vocês ainda não conhecem. Quando eu voltar para vocês, vocês não vão ver-me mais como estão me vendo agora, como uma pessoa de carne e osso. Mas eu voltarei na pessoa do Espírito Santo para vocês. E mire, olha o que ele fala. Diz, versículo 17, o Espírito da verdade, esse Consolador, que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Como era isso de que o Espírito Santo habitava com eles? Onde está o Espírito Santo nesse momento? Como que eles conheciam o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo habitava no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus começou seu ministério, lembra o que aconteceu? Quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito desceu sobre ele na forma de uma pomba e permaneceu sobre ele. E a vida do Senhor Jesus foi uma vida conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eles conheciam o Espírito porque tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor falou, tudo o que o Senhor todas as obras, todas as palavras, todos os atos do Senhor, todo foi feito no poder do Espírito Santo de Deus. Então, eles já conheciam o Espírito porque estava com o Senhor, estavam em Cristo. Mas agora ele diz, habita convosco e estará em vós. Não é isso maravilhoso? E o versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Senhor disse, eu vou voltar, eu mesmo vou voltar. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O Espírito vai trazer para nós a vida dele, a mesma vida que ele tem, ela vai ser nos impartida pelo Espírito a nós.
em nós. E versículo 20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em... Essa expressão, em, significa união. União. A vida cristã é uma vida de união com Cristo. Nesse dia, vós conhecereis. A expressão conhecer, que usa o Senhor aqui, tipicamente na língua hebraica, significava conhecer de uma maneira íntima, experimental. Não é um conhecimento mental. Nesse dia não é que vocês vão chegar a entender doutrinariamente que estão unidos a mim. Quer dizer, vão conhecer pela experiência, de uma maneira íntima, o que significa a minha união com o Pai, porque vocês estarão também unidos a mim. Eu estarei em vós e vós em mim. União com Cristo. Essa é a obra que faz o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá uma vida de união com Cristo. Não é maravilhoso? Essa é a sua obra. E através dele, tudo aquilo que está em Cristo se faz nosso. Tudo aquilo que está escondido, as riquezas de Cristo, se tornam nossas riquezas. A vida de Cristo se torna nossa vida. O poder que está em Cristo se torna nosso poder. A sabedoria que está nele se torna nossa sabedoria. Através dele, tudo aquilo que está em Cristo, aquelas riquezas insondáveis que fala o apóstolo Paulo em Efésios, se tornam nossas pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que, finalmente, toda a obra do Senhor Jesus no nosso favor, tudo o que Ele fez por nós, fica resumido em apenas uma expressão no Novo Testamento: a promessa do Espírito Santo de Deus. Quando eu estava no mundo pentecostal, essa promessa era restrita ao poder. A vinda do Espírito era a vinda do poder. Mas não, é muito mais do que isso. Na vinda do Espírito, Cristo mesmo vem para ser a nossa vida, a nossa força, o nosso poder, o nosso todo. Amém? Pelo Espírito Santo, nós somos unidos com a nossa cabeça no céu. E a nossa cabeça se torna a nossa fonte de todo recurso, todo poder e toda vida. Mas como o Espírito Santo é uma pessoa, e ele opera em nós, e ele trabalha em nós sendo uma pessoa, a obra, o trabalho que o Espírito faz, que é nos introduzir nas riquezas de Cristo, ou colocado de outra maneira, a obra do Espírito é trazer tudo de Cristo e formar em nós ao Senhor Jesus. E é o Espírito que forma a imagem do Senhor Jesus na nossa vida. E o Espírito que trabalha o caráter de Cristo nas nossas vidas. E só o Espírito tem poder para nos conformar à imagem do Senhor Jesus. É o Espírito que nos dá uma vida de união com Cristo. E é Ele que forma Cristo em nós. O Espírito é que finalmente completa a obra de Deus na terra. E se a obra do Filho é a expressão da obra do Pai, e aquilo que estava eternamente no pensamento do Pai, o Filho realizou no tempo, na história, agora o Espírito é quem aplica a plenitude de tudo o que está em Cristo para formar uma igreja gloriosa e apresentar um dia ao Senhor Jesus. Amém? Por isso que você vê o ministério do Espírito naquela história de Abraão, quando ele enviou o seu servo para obter uma esposa para seu filho Isaac. Lembra aquela história? Ele enviou aquele servo Eliezer, para trazer uma esposa. Agora você pode ler depois, você vai ver todo o paralelo, porque esse servo representa o Espírito Santo de Deus. O que fez aquele servo? Ele fez aquele lugar procurar uma esposa que fosse da mesma carne, do mesmo sangue de Isaac. E ele, quando ele chegou para Rebeca, chegou perto de Rebeca e falou para ela, o que ele falou? Ele disse assim: o meu amo, Isaac, é muito rico. Lembra disso? E o seu pai lhe deu tudo o que ele tem. Não é isso que fala o Espírito Santo para nós? Ele não vem falar de si mesmo, ele vem falar de Cristo. Mas ele nos diz que o Senhor Jesus é tão rico. Ele tem tantas riquezas. E o Pai deu para ele todas as coisas. E ele agora quer que você seja a sua noiva, a sua esposa. Ele quer casar com você para lhe dar tudo o que ele tem.
E tudo que ele tem será seu se você casa com ele. É o Espírito que faz isso. Ele traz as riquezas de Cristo e nos dá essas riquezas e nos participa todas as riquezas. E ele nos convida a viver essa vida de união com Cristo, representada na união do noivo com a noiva, no matrimônio. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos falar nesses dias, se o Senhor nos permite, dessa obra. Mas como o Espírito Santo é uma pessoa, a obra, o trabalho que faz na nossa vida, ele o faz. Eu cito sempre isso porque eu acho que é um princípio muito importante. Um teólogo antigo, puritano, do século XVII, chama-se John Owen. Ele diz assim: o Espírito Santo opera em nós, sempre, diz, o Espírito Santo opera em nós, conosco, porém nunca sem nós. Vou repetir. O Espírito Santo opera em nós, sempre conosco, em nós, conosco, mas nunca sem nós. É isso um princípio fundamental. O Espírito vai fazer a sua obra. Ele vai nos dar as riquezas insondáveis de Cristo. Ele vai formar Cristo em nós. Mas ele o vai fazer com a nossa colaboração. Então, o grande assunto é aprendermos a colaborar com o Espírito Santo de Deus na obra que Ele, no trabalho que Ele faz nas nossas vidas. E isso que nós vamos falar nos dias a seguir, se Deus permite. Como a obra específica, o trabalho que o Espírito faz em nossas vidas, para nos conformar a Cristo e para nos encher das riquezas de Cristo, da vida gloriosa de Cristo, do caráter de Cristo, como Ele o faz e como nós colaboramos com o Espírito para que Ele possa fazer a sua obra, o seu trabalho em nós. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, estamos tão agradecidos pela pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. Oh, quão maravilhoso é saber que Ele está aqui morando em nós. E Ele tem vindo para fazer a tua obra, para aplicar à nossa vida tudo o que está em Cristo. Para nós participar as riquezas do nosso amado Senhor, da nossa cabeça, do nosso esposo glorioso. Como Ele quer nos encher das riquezas de Cristo. Quanto deseja o Espírito nos participar tudo aquilo que está em Cristo, nos revelar esse Cristo rico e glorioso, para que seja nosso também. Ou nós queremos reconhecer que sem o Espírito Santo nada é possível na nossa experiência cristã prática. Quanto precisamos reconhecer a pessoa do Espírito, honrar a pessoa do Espírito e colaborar com ela, aprender a caminhar com Ele, a sermos guiados por Ele, a sermos conduzidos por Ele, a sermos trabalhados por Ele, para que Ele possa finalmente reproduzir em nós o caráter do Senhor Jesus e possa nos levar à glória, como uma igreja gloriosa. Nós pedimos que nesses dias, o mesmo Espírito Santo continue a nos falar, continue a nos revelar, a abrir o nosso entendimento, a nos dar espírito de sabedoria e revelação, e nos revelar quão glorioso é tudo que nos tem dado Cristo na sua pessoa. No nome do nosso Senhor Jesus.